Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de Força Elétrica 1, onde a gente está tratando a lei de Coulomb. São no total 10 questões e chegamos na última questão do nosso conjunto, né? De questões que trata da lei de Coulomb. Essa última questão, a questão 10, ela diz o seguinte: o esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B, ambas com massas de 10 elevado a menos 3 kg e carga elétrica de módulo igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. As esferas estão presas por um fio isolante e a distância entre elas é de 1 metro. Admita que o fio que prende a esfera A foi cortado e que a força resultante sobre a esfera corresponde apenas à força de interação elétrica. Calcule, portanto, né, a aceleração em metros por segundo adquirida pela esfera, imediatamente após o corte do fio. Então, o esqueminha para essa questão, eis aqui a figura, eu trouxe essa figura para cá. Ó. Essa figura mostra duas esferas carregadas com carga Q, de 10 a menos 6 coulomb. Cada esfera tem massa de 10 elevado a menos 3 kg e elas estão presas a um fio. Tem um fio de um lado e um fio de outro. Há uma força de atração entre as duas e a distância entre as duas esferas é de 1 metro. Ele pede para que a gente admita que o fio que segura a esfera A, esse fio aqui, seja cortado. Então haverá um corte nesse fio e essa esfera vai começar a se locomover, a começar um movimento em direção à esfera B, devido a essa interação elétrica aqui, uma força atrativa. Ele quer saber a intensidade da aceleração adquirida imediatamente ao corte. Quando se corta o fio, ela começa a adquirir um movimento, esse movimento vai ser acelerado devido à força atuante aqui, que é a força elétrica apenas, e ele quer saber o valor dessa aceleração adquirida pela esfera A. Bom, para achar essa aceleração, a gente pode concluir que assim que o fio é rompido, a força, e ele pede para que a gente admita que esse plano aqui ele é perfeitamente liso e que a única força que age é a força de natureza elétrica. Sabemos da nossa dinâmica que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Bom, a força resultante que vai agir sobre o corpo A é a própria força elétrica. Força elétrica igual a massa vezes a aceleração adquirida por esse corpo aqui, no caso a esfera A. Bom, essa força elétrica ela é dada pela constante, se a gente e aí é onde entra a lei de Coulomb, que é a força elétrica, a constante como o produto das cargas. Cada carga tem um valor de Q, então vai ficar Q ao quadrado dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Então o que eu fiz aqui foi substituir F pela lei de Coulomb. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então ele está querendo saber o valor dessa aceleração. Eu vou isolar o A passando um M dividindo. Então a nossa aceleração, vou trazer para cá, ó, a nossa aceleração vai ser dado por a constante, a carga ao quadrado, no caso da esfera, das esferas, dividido por M, que M passou dividindo, vezes D ao quadrado, em que D é a distância entre as esferas. Então, o que a gente fez? Partiu da segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton, e substituímos a única força resultante que age sobre esse corpo, que é a força elétrica, pela lei de Coulomb, igualando isso a massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Tudo bem? Isolamos o A, passando um M dividindo. Temos agora uma fórmula para a gente achar a aceleração adquirida por esta esfera, que vai ser dado por constante, nesse caso 9 vezes 10 elevado a 9, que é o valor da constante, vezes a carga Q das esferas, que aqui é o produto das esferas, nesse caso, como as esferas têm o mesmo valor de carga, que é 10 a menos 6, vai ficar ao quadrado. Então,
10 elevado a menos 6 elevado ao quadrado, que é o produto das cargas. Tudo bem? Dividido pela massa, nesse caso a massa é 10 elevado a menos 3 quilogramas, vezes a distância que separa as duas cargas ao quadrado. 1 elevado ao quadrado. Bom, agora uma questãozinha de matemática, né? Vou resolver essa potência logo aqui e essa potência de baixo. Então, a nossa aceleração vai ficar 9, vou repetir, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6 ao quadrado, vai ficar 10 elevado a menos 12. É só multiplicar. 2 vezes 6, 12. Nesse caso, negativo. Embaixo ficamos com 10 elevado a menos 3, vezes 1 ao quadrado, que dá o próprio 1. Eu não preciso nem representar, porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, não vou representá-lo. Agora eu tenho um 9 em cima e tenho potências aqui. Ó. Eu vou somar essas potências, multiplicar, perdão, repetindo a base, que seria 10, e somando os expoentes. Então, nesse caso, temos 9, que continua o 9 daqui, vezes 10, repeti uma base e somei. 9 menos 12 vai dar menos 3. E embaixo temos o menos 3. Note que embaixo e em cima tem 10 elevado a menos 3, então a gente pode cancelar. Então, a nossa resposta fica assim, que a aceleração adquirida por essa esfera vai ser de 9 metros por segundo ao quadrado. Vai ficar metros por segundo ao quadrado, porque todas as unidades aí estão no SI. Quando você fizer a relação entre as unidade, chegará em metro por segundo ao quadrado. Finalizando assim a nossa questão, em que a situação inicial era essa: duas esferas presas por um fio e entre elas há uma força atrativa. Elas mantêm uma distância de 1 metro, só que o fio é rompido e essa cargazinha, essa esfera começa a se deslocar no sentido de B devido à ação dessa força. Concluímos que a força resultante que vai agir sobre esse corpo é dado pela massa dele e a aceleração. A força resultante que age sobre ele é a própria força elétrica, e assim achamos a aceleração que o corpo irá adquirir quando esse fio se romper. Ok? Espero que tenha acompanhado e entendido aí, e assim a gente finaliza o nosso TD de Lei de Coulomb 1. Haverá um outro TD, Força Elétrica 2, e aí mais um conjunto de 10 questões, só para a gente exercitar a Lei de Coulomb e ficar craque nesse assunto. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.